Bom, vamos começar. Desejar aqui um ótimo dia para todos vocês, para que Deus abençoe o nosso dia e sejam bem-vindos à nossa live Serenidade 360. É com muita alegria que eu agradeço a presença aqui, para que vocês estão fazendo essa companhia maravilhosa, né? Para começarmos o nosso dia com o pé direito, vamos dizer assim, né? Mais leve, mais tranquilo. E hoje iremos falar de um tema bem interessante, que é a força da oração e a regra de ouro. Que regra seria essa? Então, vamos comentar aqui. É o que Jesus irá nos dizer nessa manhã, né? Jesus aqui vai nos ensinar sobre a força da oração e a importância de confiar no tempo de Deus. E vai nos fazer pensar, mas será que estamos pedindo do jeito certo, da forma correta? Muitas vezes a gente não sabe pedir. Já parou para pensar nisso? Pois é, acontece. E quantas vezes oramos, pedimos a graça de Deus, pedimos algo a Deus, mas no fim não recebemos. O que significa? Significa que Deus não nos ouve? Será que é isso? Que Deus não está nos ouvindo? Ou será que precisamos aprender e entender melhor como pedir a Deus? Talvez a gente não está sabendo se expressar, não estamos sabendo conversar com Deus. E é isso que a gente vai falar hoje, na leitura de Marcos, no capítulo 7, versículos 7 a 12. Mas antes de iniciar a leitura, vamos fazer a nossa oração inicial, rezando para o Espírito Santo, pedindo a Deus os dons do Espírito Santo e rezar também a oração que Jesus nos ensinou. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dai-nos sabedoria para escolher o que vem de Deus, entendimento para compreender sua vontade, conselho para tomar decisões assertivas, fortaleza para enfrentar os desafios com fé, ciência para distinguir o que me afasta ou me aproxima de ti, piedade para rezar com amor e confiança, temor de Deus para amá-lo e respeitá-lo acima de tudo. Vem, Espírito Santo, guia meus passos e fortalece a minha fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Amém. Amém. Então, vamos ler o evangelho de hoje, que é Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12. Vamos ver o que Deus tem para nos ensinar hoje, qual é a nossa lição de hoje. Então, vamos começar. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façais, façais também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Linda palavra, né? Então, o que Jesus está nos ensinando na leitura de hoje? Que ele ensina a pedir, a buscar e a bater. Ou seja, ele fala também, aquilo quer dizer também de perseverança. Devemos ser perseverantes na nossa oração. Essa é a regra de ouro. Não desistir. Pode demorar, mas se for algo para o seu bem e bem para os outros, ele vai te atender. Então pode demorar e por isso a gente tem que pedir também o dom da perseverança. Que Deus nos dê essa graça para nunca desistir ou desanimar. Porque os desafios vêm. Você acha que Deus está em silêncio? Nossa, Deus não me ouve. Deus não me escuta. Mas aí entra, né? Quais as ações que você tem tomado na sua vida? Muitas vezes Deus não vai nos dar tudo o que queremos.
Mas o que realmente precisamos, sabe aquela criança que pede para você, eu quero isso, eu quero aquilo, e você sabe que naquele momento aquilo não é necessário, aquilo não é bom para ela. E é isso que Deus faz conosco. É isso que um pai faz com o filho. Uma mãe faz para o seu filho. O filho pode pedir de tudo para você, mas você sabe o que é melhor para ele. E na Bíblia fala, se até os homens maus dão o melhor para o seu filho, imagine Deus, o que ele quer dar para a sua vida, o que ele quer dar para você. Então guardemos essa regrinha de ouro. Tudo o que quereis. Uma coisa que ele fala aqui no final também. Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. O que a gente tem dado também, como a gente tem cuidado, tratado o nosso próximo. Vou fazer um questionário aqui, uma questão para vocês pensarem. Se Jesus viesse hoje na Terra, se ele estivesse aqui na Terra, na sua frente, ele ia te tratar da forma que você vem tratar do seu próximo. Que tratamento você receberia dele? Pensa nisso. Leva para a sua vida. Porque ele está sendo bem claro. Tudo o que quereis que os outros vos façais, fazei também a eles. A gente pode querer muita coisa boa, mas será que essa coisa boa a gente também está dando ao próximo? Não adianta pedir, mas muitas vezes sua atitude aqui também não está correta. Então, Deus nos ensina aqui que muitas vezes a gente precisa mudar. Nem sempre nossas atitudes estão corretas. Vou ler uma outra passagem aqui para complementar a leitura de hoje, que é Tiago, capítulo 4, versículo 3. Olha o que Tiago diz aqui. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Às vezes nosso pedido é egoísta, né? Pedimos só para satisfazer a nossa paixão, as nossas vontades. E a vontade de Deus. A pior forma de a gente pedir é nosso pedido ser egoísta. Muitas vezes esse pedido que você está querendo hoje não vai fazer bem para o próximo, vai fazer bem só para você. Eis aqui a questão. Não adianta só pedir. E muitas vezes pedimos de forma errada e pedidos que nos vai nos afastar de Deus. Ou também aqueles pedidos que a gente não está preparado para receber. Tem todo um processo, todo um caminho para seguir. Às vezes você quer uma coisa tão grande que vai além, sabe aquela coisa de dar um passo maior que a perna? Pois é. A gente não está preparado naquele momento. Então a gente precisa aprender a pedir. E pedir com o coração certo. Como que está o seu coração hoje? Eu falei, perguntei ontem, como está o coração de vocês hoje? Como que tá? Quando a gente tá com o coração preparado, o coração em Deus, sabe quem vai colocar o pedido correto aí no seu coração? É Deus. E como que Deus habita em nós? Você sabe? Através do Espírito Santo. Quando Deus te dá sabedoria para você entender o que é bom para você. Por isso que eu gosto sempre de fazer a oração do Espírito Santo. E a gente deve todos os dias rezar para o Espírito Santo. Rezar para que Deus nos dê os dons. Porque aí a gente vai encontrar clareza para tomar decisão na nossa vida. Clareza para ver se aquilo que eu desejo fazer é certo ou errado. Eu vou te dar aqui um bom exemplo. Um exemplo para a gente refletir aqui. Não sei se vocês conhecem a história de Santa Mônica e a história de Santo Agostinho. Mas eu vou falar aqui para vocês. Que história maravilhosa. Santa Mônica foi mãe de Santo Agostinho. Foi mãe. Um exemplo de perseverança para a nossa vida, gente. Você sabe quanto tempo ela orou para a conversão de Santo Agostinho? Ela rezou por 30 anos. Pensa como ela foi perseverante. Você rezar por 30 anos e ela não desistiu. Ela poderia ter desistido. Nossa, Deus não está me ouvindo. Eu não vou rezar, vou desistir. Não adianta rezar, deixa pra lá, vamos resolver de outra forma. Mas ela rezou por 30 anos. Por quê?
Santo Agostinho se tornou santo depois da sua conversão, é claro. Porque Santo Agostinho, quando era jovem, era uma pessoa rebelde, não tinha fé, fraca na fé, aprontava. É isso que a mãe faz quando vê o filho tá indo pro caminho errado, não é verdade? Quantas vezes a gente vê? Mãe sofre, né? Eu acho que só para você entender o que uma mãe sente, a partir do momento que eu fui mãe. A mãe, ela quer o bem do seu filho. Quanto essa mãe sofreu e quantas mães hoje sofrem. Mas não devemos desistir. Coloque seus filhos em oração, como Santa Mônica colocou. É um bom exemplo de perseverança. E o que aconteceu depois de 30 anos? Por ela não desistir e confiou e perseverou na oração, ela recebeu a graça. Após anos de oração, Santo Agostinho se converteu e, pasme, se tornou bispo. É um dos maiores santos da igreja. E um dos maiores exemplos a seguir. Demorou, mas quando Deus deu a graça, superou até os pedidos de Santa Mônica. Mas teve, como eu disse, um amadurecimento, teve um caminho para ser seguido até ele chegar a essa conversão. E muitas vezes a mudança ela não veio de um dia para o outro, né? A gente tem que ser perseverantes na oração. E qual lição que Deus e que Jesus quer nos passar hoje? Que Deus vai atender o seu pedido, o nosso pedido, no tempo certo e da forma certa. Coloque isso na sua cabeça. Deus vai atender o seu pedido no tempo certo e da forma certa. A demora de Deus não é silêncio. Temos que entender isso. Pode ser um processo de amadurecimento, como eu disse aqui. O amadurecimento da nossa fé. E Santa Mônica nos mostrou e nos ensinou para não desistirmos de orar. Mesmo quando tudo parece o quê? Impossível. Pensa, 30 anos se rezando. Parecia que ia ser impossível, mas não foi. Deus deu a graça e deu uma graça maior do que ela esperava. E aí eu deixo uma pergunta para vocês pensarem e meditarem. O que temos pedido a Deus com fé? O que você tem pedido a Deus com fé? Será que estamos prontos para esperar o tempo de Deus? Será que estamos preparados para esperar o tempo de Deus? Hoje eu quero que você reze e peça algo para Deus. Pedir e confiar que Ele está ouvindo. Mas antes de pedir, pergunte a si mesmo. Pergunte para você. Isso está alinhado com a vontade de Deus? Isso, além de fazer um bem para mim, também vai fazer bem para o próximo? Porque lembre-se, o nosso pedido não pode ser egoísta. Não devemos muitas vezes só pedir para nós. Quantas pessoas aí estão precisando de oração? Quantas pessoas? Familiares, amigos, pessoas conhecidas. Então, devemos pedir a Deus fé. Coloquei ontem. Não peça sinal, peça mais fé. Porque através da fé você vai enxergar. Você passa a enxergar muita coisa. E que muitas vezes passava despercebido. Você tem um olhar diferente para o mundo. E é isso que eu quero levar para vocês. E lembre-se, perseverança, confiança e paciência, hein? Vamos ser pacientes, que a vontade de Deus vai acontecer na sua vida. Não desista, não desanime. Porque Santa Mônica fala mais uma vez, porque é surpreendente o que essa mãe fez. 30 anos rezando para a conversão de Santo Agostinho. Pois pesquise lá um pouquinho da história de Santo Agostinho. É um dos mestres da igreja. Foi muito estudioso. Um bom exemplo para todos nós também. Se tornou um grande exemplo. Então, para Deus quer dizer o quê? Que ninguém está perdido. Todo mundo tem a sua chance, a sua oportunidade. Então, não devemos desistir e desanimar. Se essa mensagem hoje fez um sentido para você, compartilha. Compartilha, convida alguém para participar aqui conosco dessa conversa. Eu estou até pensando se alguém muitas vezes quiser fazer um bate-papo, uma conversa, estou à disposição. Estou à disposição para ajudar.
É por isso que eu estou aqui. Por isso que eu quero levar essas mensagens diárias para vocês. Porque o mundo hoje precisa de oração. Precisamos rezar cada vez mais, porque o mundo precisa de oração. E que a gente possa transformar. Não a partir do momento que a gente se transforma, a gente transforma tudo ao nosso redor. Isso é maravilhoso. Quando você passa a sentir tudo isso, é maravilhoso, gente. Então, dê a chance. Abra seu coração a Deus. Deixe Ele agir na sua vida. Então, vamos pedir aqui para Deus. Senhor, dai-nos paciência, perseverança e confiança na oração. Para quê? Para aceitar o seu tempo e não o nosso. E que nessa jornada não percamos a nossa fé. Amém? Amanhã estou de volta. Aguardo vocês aqui às 7 horas da manhã. Estão todos convidados. Eu vou ficar muito feliz em ter a sua companhia aqui comigo. Um excelente dia. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você, o seu dia. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Gratidão.